Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Dione, boa noite, Rodrigo, boa noite, Ricardo. Então, hoje, a gente vai fazer a defesa do trabalho de conclusão de curso de Ricardo de Assis Machado. O trabalho ficou intitulado A Ineficácia da Ressocialização do Preso no Estado do Paraná. A discussão caminha mais ou menos no mesmo sentido, com uma nova abordagem. A rotina, o rito que a gente estabeleceu na sequência da apresentação, nessa breve abertura, logo em seguida passo a palavra para você, que é o nosso candidato hoje, né? Na sequência vai para a arguição da Dione, você responde a arguição dela, volta para a Dione, faz o fechamento, depois vem Rodrigo faz as suas considerações, volta para você, Rodrigo professor, tá? Porque agora a gente tem, né? E volta para você, Ricardo, do Ricardo o Rodrigo fecha, e daí a gente delibera a nota, delibera o resultado da banca e finalmente faz o fechamento, ok? Eu não precisar ficar fazendo a interlocução, a gente, né, depois da apresentação, vai direto para a Dione faz o fechamento, vai direto para o Rodrigo, e é nessa sequência, tá? Então, você tem até 10 minutos para fazer a sua apresentação, fique à vontade, tá? À vontade. Até mais. Beleza. Bom, primeiro, boa noite. Meu nome é Ricardo de Assis Machado. Cumprimento os senhores membros da banca, o doutor Rodrigo, a doutora Dione. Agradeço por disponibilizar tempo para ler a minha monografia, né? Cumprimento também o prezado professor e orientador desse trabalho, o Alexandre Dota. Agradeço pela dedicação e orientação, que tornou possível o desenvolvimento do estudo científico. E é com grande satisfação que passo a apresentar a minha monografia. Ela tem como título A Ineficácia na Ressocialização do Preso no Estado do Paraná. E o tema escolhido para apresentar o trabalho, ele sempre despertou interesse. E quando eu comecei a trabalhar dentro do sistema penitenciário, eu pude perceber o quão emblemático é a ressocialização do preso, né? E com a pesquisa realizada, eu pude observar que é um assunto muito discutido por inúmeros doutrinadores e constantemente está em pauta em grandes discussões. Visto que a ressocialização deve ser vista como um reflexo de um problema social e não somente pela falência do sistema penitenciário brasileiro. O grande objetivo desse trabalho foi analisar a situação do sistema prisional brasileiro, com um maior enfoque no estado do Paraná. O trabalho teve 3 capítulos no qual eu falei. O primeiro capítulo foi a função punitiva no Estado e o direito penal, no qual eu faço uma breve história do direito penal, de como o direito penal tem evoluído junto com a humanidade, né, saindo dos primórdios até chegar à sociedade atual, de como o período da vingança, o período humanitário e o período científico, eles contribuíram para a criminologia, a sociologia criminal, a política criminal e a ciência penitenciária. Eu falo também das origens dos sistemas penais, né? E de como os sistemas originados do século XVIII tiveram importância para a construção dos sistemas atuais. Já no capítulo 2, eu falo sobre os sistemas penitenciários e a sua evolução, que para se estender a história dos sistemas penitenciários no Brasil, se faz necessário que se volte aos períodos antecedentes, para entender a real finalidade da pena, e que se a partir dela se promover a seleção de condutas tipificadas. Vale lembrar que no nosso Código Penal tem por objetivo a retribuição, a prevenção, a ressocialização, e nessa mesma linha temos a Lei das Execuções Penais, que é a LEP, que nada mais é que o instrumento através do qual o condenado preso reelabora o pacto social quebrado. Entretanto, o fato é que a pena será eficaz se cumprir com a finalidade. Sendo assim, ela deveria prevenir os delitos reincidentes, ficando evidente que não existia sistema prisional que consiga, de fato, efetivar todos os propósitos, já que, de fato, a não ressocialização está presente e o Estado vai tentar, com inúmeros programas, amenizar esses acontecimentos.
No terceiro capítulo, eu falo sobre o conceito da ressocialização, que é a partir de toda a parte histórica e da evolução, tanto da pena quanto dos sistemas carcerários. Fica entendido que a ressocialização é uma medida em que se utiliza para dar uma nova hombridade à pena, né? Mas que tem muita relevância nos tempos atuais, porque não atende às condições mínimas de reinserir o indivíduo na sociedade. Isso porque quando falamos nos malefícios da pena privativa de liberdade, não estamos falando somente do afastamento do criminoso da sociedade. Ainda temos que educar a sociedade quanto ao preconceito frente ao delinquente, mesmo quando esse já cumpriu a sua pena, que seria o ex-detento. Portanto, quando falo na ineficácia do sistema prisional, quero chegar nesse ponto, que a principal finalidade das prisões é tornar o homem novamente capaz de conviver na sociedade. Isso é uma mera ilusão, pois ressocializar deve primeiramente partir do preso, e que isso depende de todo um processo. Estamos falando de um resgate de valores do ser humano e de um ambiente de experiências favoráveis, o que certamente não se faz quando se restringindo a sua liberdade. Por fim, na última parte do presente trabalho, quando trago a ressocialização do preso no estado do Paraná, eu tento ilustrar por um gráfico que os dados levantados em 2019 revelam que a população carcerária no Brasil é de 737.892 presos, incluindo do regime semiaberto, e que apenas 18% desses presos exercem algum tipo de atividade laboral, e os que estudam chegam a aproximadamente 12,6%. Mesmo que o estado do Paraná seja um dos estados com o maior percentual de presos que estudam e trabalham, tendo uma unidade de referência modelo para o país, o número de presos tem aumentado como no restante do país. Com isso, eu concluo que é uma ilusão da sociedade pensar que a solução para a criminalidade está na exacerbação das penas, ou seja, o aumento delas, e nas construções penitenciárias, porque a pena não é uma vingança. Ela deveria tomar o ser humano capaz de viver em sociedade, novamente, né? Eu finalizei meu trabalho com uma citação reflexiva de Evandro Lins. Eu peço licença para ler ela e finalizar a minha apresentação. Evandro Lins, ele fala assim: a prisão é uma monstruosa opção. O cativeiro das cadeias perpetua-se ante a insensibilidade da maioria, como uma forma ancestral de castigo, para recuperar, para ressocializar, como sonharam nossos antepassados. Positivamente, jamais se viu alguém sair de um cárcere melhor do que quando entrou. A cadeia fabrica delinquentes, cuja quantidade cresce na medida e na proporção que for maior o número de presos ou condenados. Assim eu finalizo a minha apresentação. Obrigado a todos e passo a palavra para a banca. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Eu acho que você fez um trabalho de excelência, realmente. Eu começo sempre falando sobre a redação, porque esse é o nosso instrumento de trabalho, né? A linguagem é o nosso meio de transmitir ideias, e no teu trabalho você faz um uso muito adequado da linguagem, tem pouquíssimos erros de redação. Em relação ao conteúdo, eu acho que você fez um trabalho muito abrangente e com a profundidade adequada também ao TCC. Você fez uma boa apresentação do histórico, achei muito interessante a abordagem que você apresentou sobre o direito penal, o sistema penitenciário e o conceito e a função da pena. A bibliografia que você empregou aqui, eu acho que ela não merece nenhum reparo, você utilizou excelentes autores, e eu não tenho nenhum ponto negativo para apontar aqui no seu trabalho, só me parece que você se equivocou um pouco ao escrever o nome do Foucault. Em 2 pontos aqui você errou na redação, então eu acho que isso era uma coisa que você poderia tomar um pouco de cuidado. E na página 28 também, você faz uma
uma apresentação, né, da condição dos presos, tenta caracterizá-los sobre a sua personalidade. E aqui também me parece que você usou uma linguagem, assim, talvez um pouco moralista. É uma linguagem que não está muito adequada com o resto do seu texto, sabe? Com o resto da abordagem que você fez. Uhum. Eu queria te perguntar se você acredita, a partir dos seus estudos e da sua experiência com o sistema carcerário, que deveria haver uma restrição à utilização do encarceramento como medida punitiva, e se você pensa em algum critério para distinguir os casos que mereceriam encarceramento daqueles casos que não mereceriam esse tipo de penalização. Olha, você poderia só repetir a primeira parte da pergunta? Você fala sobre a ineficácia das medidas hoje, né, do encarceramento, da maneira como ele se dá e da dificuldade de ressocialização. Então, o que eu queria saber é se você estabeleceria algum critério para definir quais são os crimes que mereceriam um encarceramento, se você consegue visualizar algum critério para definir a adequação da medida de restrição da liberdade. Certo, não, eu acho que não, na verdade não, e isso dependeria muito do preso, né, da vontade dele em querer se ressocializar, e não, eu acho que não teria muito a ver com o crime em si ou não, não depende muito do crime do preso, ou se tem muito gravidade ou não, sabe? Mas depende muito mais da vontade do preso em si, querer ou não mudar isso. Eu acho que eu acredito mais nessa tese, assim, sabe? Ok, então eu queria te parabenizar mais uma vez, porque eu entendo que é louvável que alguém que trabalhe tão próximo com o sistema carcerário, com o sistema penal, né, resista a essa tendência a estigmatizar o preso, né, e lance sobre ele um olhar mais sensível, mais humano, tá bom? Então, parabéns, eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, colegas da banca, professora Dione, professora Alexandre. Rodrigo, minha formação é em serviço social, Ricardo. Então, o meu diálogo com você será mais a partir do serviço social, da minha profissão, um pouco menos do direito. Mas que também você trabalhando na sua área deve já ter tido contato com o serviço social, que é uma área bastante importante, inclusive no aspecto de programas e projetos para ressocialização. No seu trabalho serei bem breve, foram poucas coisas, bem escrito, uma pesquisa de qualidade, de fato, qualidade tanto na perspectiva teórica, mas também na qualidade nos aspectos da sensibilidade, do olhar do pesquisador, mesmo pela vivência, você expôs isso, a vivência, de fato, amplia a nossa capacidade de compreender e de descrever. Eu, mais cedo, não sugeriria para uma outra banca que a palavra ineficácia no título sugere uma conclusão, um juízo de valor. Eu não sugiro que trabalhe também com eficácia. Para mim, a supressão dessa palavra não dá prejuízos à qualidade, e ela não some do trabalho, porque talvez poderia estar presente ao longo do texto, mas também na conclusão, que seria uma das conclusões. Mas é porque, do ponto de vista da linguagem, do uso das palavras, né, o poder que você atribui a elas, porque você está falando de política de Estado, de política penal, do ponto de vista de profissões que estão trabalhando, de estruturas jurídicas, de estruturas sociais. Então, ali, quando você diz ineficácia, você joga tudo isso num único lugar.
quando você está trabalhando tantos aspectos e uma complexidade de aspectos que nem tudo se trata de ineficácia e eficiência. Nem tudo dá para você resumir a isso no seu trabalho, porque o seu trabalho vai muito além disso. Apesar de o seu objetivo ser bastante específico, não digo que seu trabalho vá além e dê conta de tudo, mas eu digo que seu trabalho, às vezes, lança perguntas interessantes ou já aponta ideias que sugerem também outros lugares que a gente possa olhar. Bom, para além do título, na página 32, no primeiro parágrafo, só corrigir o espaçamento com relação a uma citação direta ali, tá, com espaçamento duplo. Assim como a Dione disse, apesar de poucos erros, tem alguns erros, revisar a ortografia no trabalho é uma coisa necessária para todos os pesquisadores. Bom, a minha única pergunta que eu tinha feito separado é a mesma que a Dione fez, por quê? Na sua conclusão, me deixou em dúvida. Ali você aponta a reclusão, não como medida de ressocialização, não deu certo, faliu. Mas, em seguida, num outro parágrafo, você fala, mas é o que tem e é o que eu vou usar. Depois, eu fiquei me perguntando, poxa, mas o que o pesquisador pensa, então, né? Não vamos sair daqui? Bem, você já respondeu a professora Dione, mas aí agora fica como sugestão. Penso que revisar a sua conclusão para indicar, como pesquisador, o que, de fato, como você conclui a questão da reclusão e do encarceramento. E daí fale de Brasil ou fale de Paraná. Porque os penalistas críticos e muitos críticos do ponto de vista dos direitos humanos, e usar Foucault ali, eu já imagino mais ou menos um texto, mas indica o que é o encarceramento, aonde que ele é excluso e aonde ele é incluso. Para estar nas penitenciárias, o perfil dos apenados indica muita coisa da realidade social, da estrutura do país, da desigualdade, etc. Bom, a minha pergunta era mesmo, eu não tive tempo, até na fala, de formular outra, mas bom, era só isso com relação ao seu trabalho, Ricardo, até me isento de dúvidas, porque esse trabalho está bem completinho, e a única dúvida que eu tinha separado, a professora Dione fez de outra maneira, mas fez muito, muito parecido. E espero e agradeço a oportunidade de conversar sobre o seu trabalho, parabenizo pelo trabalho e também pela dedicação que você entrega na área que você atua, como você mencionou mais cedo, na FAO. Bom, é apenas isso mesmo, obrigado, viu? Obrigado. Agradeço aos professores e a professora Dione, o professor Rodrigo também, e ao professor Alexandre, a oportunidade também. Ok, valeu, Ricardo. No geral, né, gostei muito do que a Dione falou, do que o Rodrigo falou, concordo com tudo. Eu até desculpa a você, Ricardo, fazer uma crítica a você agora. E, sei lá, talvez seja no momento errado, né, não na defesa, deveria ser fazer, mas acho que você tem que ser mais enfático em relação à defesa de que não só falar que depende da vontade, porque não depende da vontade. Pense bem nessa situação, né? Se você pegar o mapa do Brasil, por exemplo, a gente tem que 62% das pessoas que estão presas são negras, tá? Só 38% é branco. Isso já está totalmente em desacordo total com a sociedade. Na sociedade, 54% da população é negra ou parda e 45% é branca. O outro 1% que faltou aí no cálculo é amarelo, é índio, é coisa e tal. E outra questão, que 75% da população carcerária no Brasil tem baixa instrução ou é analfabeta. Então, o que acontece não é que falta a vontade da pessoa, falta oportunidade. O Estado não apresenta, não acolhe, não dá oportunidade a essas pessoas. Simplesmente, as pessoas têm que se virar. E eu acho que é por causa disso que você fala que depende da pessoa, porque ela tem que se virar, né? Enquanto que, geralmente, né, o crime organizado, o pessoal que está envolvido, né, em delito, abraça a pessoa. A primeira coisa que o traficante faz quando sai ou um menor, ou
o preso, já dá um salário para ele, vai lá, visita a tua família, chegue bem, né, e já vai acolhendo, já vai abraçando a pessoa, porque quer que aquela pessoa venha para o lado dele. Então, na verdade, eu acho assim que o processo de intervenção que a pessoa sofre, justamente por causa dos números, ele teria que ser uma coisa mais completa, entende? No sentido de que, se você entrar no sistema carcerário, meu caro, pelo menos daqui você vai sair, né, formado em direito, de analfabeto a formado em direito. Tem pena pior? Pense, gente. A pena que você vai ter vai ser que você tem que se formar em direito. Enquanto você não se formar em direito, você não sai daqui, entende? Coitada da pessoa. Né? Então, né, passar por um processo formativo, pense nesse recursos humanos lá ocioso, não servindo para nada. Né? Pense a capacidade, né, a quantidade de pessoas que a gente tem super inteligente que estão presas, que não tiveram oportunidade de ter uma formação, né, nem terminaram o ensino médio, ensino fundamental, ou nem foram alfabetizados. Então, eu acho que só relativizar essa questão, que não é que só, né, só depende da pessoa. Não, eu acho que o Estado e a sociedade também, por conta disso, não tem nenhuma parte nisso, não toma o seu posicionamento, na verdade, né, que é mais que a quantidade, tem cara e tem cor, né, a essas pessoas analfabetas, negras, quer que morra, né, prisão de morte no Brasil, que morra a população carcerária, que a gente resolve o nosso problema. Até que bate na sua, por algum motivo você acaba tendo que responder alguma coisa, e daí entra no sistema. Então é uma questão bem séria isso, né? E aí, professor, eu posso falar? Claro, tá se defendendo. Que nem tem na monografia, aqui na página 43, eu falo justamente sobre isso. Exatamente. Não, é só a sua apresentação. A crítica foi em relação à sua apresentação, porque quando a Dione perguntou, né, ela pegou e falou assim, mas o que você acha, né? E daí você falou, olha, depende do preso. Justamente porque foi baseado eu respondi justamente porque na própria monografia, na página 43, tem que falar do estado do Paraná. O Paraná é um dos estados com maior percentual de presos que estudam e trabalham. Justamente por isso que eu falei que depende mais do preso, justamente que na monografia eu falo justamente sobre os presos do Paraná, né? E aqui no Paraná, é um dos estados que maior percentual de presos que estudam e trabalham. E aí tem uma unidade do Paraná, que é a unidade exemplo aqui do Brasil inteiro, que é a unidade de progressão do Complexo Penitenciário de Piraquara, e os presos exercem alguma atividade que seja estudando, que é 36% dos presos, ou trabalhando, que é 30% dos presos. Isso aí. De 300 detentos da unidade que fazem... Eu acho que durante a fala eu percebi que estava se referindo ao estado do Paraná, e daí eu acabei atropelando. Então, por isso que eu respondi dessa forma para a professora Dione. Entendi, porque baseado nisso, vai mais da vontade desses presos do que mais da outra forma. Desculpa, viu? Não, mas em termos gerais, deixar mais claro também para os outros que estão escutando, né? Exato. Eu entendi que era em relação ao todo, né? E daí a situação é bem complicada, né? Nos países do norte. Com certeza. Então. Porque o Paraná é mais tomado como exemplo para o Brasil, né? Que tem as unidades que são a referência para o Brasil. Eu sempre achei isso, que se tá preso tem que pelo menos estudar, entendeu? Pega lá o teu nível que você tá e vamos melhorar. No final você tem que sair, né? Melhor do que isso. Sim, mesmo o Paraná sendo um exemplo, continua aumentando a reincidência. Por isso que eu digo que é difícil essa situação. É uma questão estrutural, né? Não é só ali o problema, é uma coisa maior. Então, ok, peço licença a todos que estão presentes na sala para a gente poder deliberar a respeito, tá? Em seguida a gente já volta, é rapidinho.
Então, finalizando, fechamos então aqui, a gente já deliberou a respeito da sua aprovação, então fique tranquilo, Ricardo, você está aprovado, finalmente essa etapa você já cumpriu, né? É um alívio, né? Eu lembro da minha época com muita saudades, acabo lembrando dessa situação, e realmente é tirar um peso muito grande das costas. A banca deliberou pela uma nota final, a média geral da apresentação, do trabalho e da arguição é 8,5, então, desejo todo sucesso aí no mundo profissional, feliz com a sua aprovação, e foi um grande prazer trabalhar com você esse curto momento de pesquisa, e quem sabe aí até uma próxima, ok? Valeu? Valeu, obrigado. Valeu. Então, vou encerrar aqui a gravação. Agradeço, Dione, agradeço o Rodrigo, agradeço o pessoal que está assistindo.